Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, ao grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara e aos nossos abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. Desta vez para falarmos no suicídio e as suas consequências e sobre a visão do Espiritismo. Porque esta, salve Deus, é uma questão complicada e que até traz muito sofrimento aos espíritos que dela sofrem. O suicídio é um ato de um indivíduo deliberadamente, como encurtar a própria vida. Suicídios levam as pessoas em todas as camadas sociais e por diversos motivos, desde depressão, problemas financeiros, amores não correspondidos e por aí vai. Mas primeiro vamos dar uma olhada ao tema pela visão espírita no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 943, 944. 943 diz o seguinte: donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. A resposta: efeitos da ociosidade, da falta de fé e também da sociedade para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais. O trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa mais rapidamente. Ela lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto a obra com o fito da felicidade, mais a sólida e mais durável que o esperava. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? A resposta: salve Deus, não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Salve Deus. Então, como vemos, nós não somos donos e senhores da nossa vida, do nosso espírito, mas sim para cumprir o que pedimos um dia. Então, vemos que, segundo os espíritos, a causa principal do suicídio é a ociosidade espiritual. Mas, afinal, o que seria isso? A pessoa que não vê objetivos na vida e nem se sente estimulada à busca de qualquer ocupação útil. Claro que isso não é a única causa, porém, buscamos explorar os principais motivos antes, a fim de estudarmos todos os aspectos do problema de grande consequência para o ser. Alguns dão fim à vida a fim de fugir dos diversos problemas causados pela vida. Talvez se encontrando em situações difíceis, esses espíritos buscam na morte a fuga de tamanhos sofrimentos. Salve Deus! Kardec também já em 1856 também buscou a resposta a essas indagações. Na resposta 946, e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo. A resposta: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas de expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão um dia recompensados. Aí, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna, porque o acaso ou a fortuna para
me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vaidade dessas palavras. Então, salve Deus, nestas respostas os Espíritos nos mostram que nenhum sofrimento foge a Deus. E Ele não tarda a auxiliar o ser a passar pela adversidade necessária. Sabemos da lei de ação e reação, que os espíritos em sofrimento expiam algum tipo de falta ou passam por uma prova necessária à elevação espiritual. Quanto maior a provação, maior o avanço que o espírito obterá em concluindo esta etapa. Sendo assim, salve Deus, percebemos o enorme atraso que o suicídio causa ao processo evolutivo de todo o ser. De facto, além de parar no tempo, na progressão espiritual, o indivíduo comete crime à lei da preservação e sobrevivência que todos nós trazemos dentro de nós. Então, salve Deus, tais argumentos são apresentados nas respostas à seguinte pergunta, 950. Que pensar daquele que se mata, na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Salve Deus, a resposta. Outra loucura, que faça o bem, mais certo estará de lá chegar, pois, matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir que lhe seja permitido voltar para o mundo físico, para concluir a vida e que após o termo, sob o influxo de uma ideia falsa, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então, salve Deus, agora percebemos o quanto o suicídio pode ser danoso à evolução espiritual. E aqueles que buscam neste ato a fuga de suas dores acabam por ampliá-las no além, no mundo espiritual. E como é visto o suicídio indireto? Salve Deus, chama-se suicídio indireto o ato de se fazer a si mesmo um mal consciente, que lhe pode levar a doenças e inclusive ao óbito. Um exemplo é o ato de fumar. Todos atualmente sabem o mal que faz fumar cigarros, e quem o faz tem a culpa equivalente de um suicida comum. Outro exemplo é o de André Luiz, na obra Nosso Lar, de Chico Xavier. Nela, André Luiz é acusado de suicídio, pois a sua morte foi devido a excessos alimentares tais que seu fígado perispiritual ficou com a marca desse desequilíbrio. Existem outros mais tipos de suicídio indireto, que não são o ato de matar-se de imediato e propositadamente, mas sim de fazer algo que possa lhe trazer malefícios enérgicos capazes de comprometer-lhe a organização física e perispiritual. Então, salve Deus, o que acontece com o espírito suicida? Como todos sabemos, no espiritismo, no mundo espiritual, cada caso é um caso. Não há dois casos iguais. E existem inúmeros fatores que podem levar a uma conclusão diferente para cada situação específica. Listarei aqui algumas das possibilidades, não sendo elas todas as possíveis, mas as mais comumente contadas em literaturas espíritas e até em reuniões mediúnicas. Ao se suicidar, um espírito baixa seu campo vibracional automaticamente, devido ao crime cometido contra a própria vida. Isso leva a todo tipo de sensações de níveis mais baixos, podendo causar no espírito incríveis sentimentos de culpa,
já que no mundo espiritual a consciência do ser tem voz muito mais ativa que no mundo corporal. O suicida pode sofrer por muitos anos. Sofrer de uma culpa que corrói o seu psiquismo, levando-o à beira da loucura espiritual. Também existem casos desses espíritos ficarem de tal forma fora de si que acabam sendo presas fáceis dos vampiros energéticos, espíritos sombrios que aproveitam-se de espíritos errantes em sofrimento para sugar-lhes as energias residuais pós-desencarne. Salve Deus! Há também um lugar no mundo espiritual, há também um lugar chamado o Vale dos Suicidas, onde energicamente aos espíritos que cometem tal ato se atraem mutuamente. E no Vale dos Suicidas existem notícias, até em reuniões mediúnicas, em mensagens trazidos por os espíritos responsáveis pelos resgates neste campo espiritual, chamado Vale dos Espíritos, atualmente o Vale dos Espíritos ele é de uma agonia enorme, imensa, que muitas das vezes, e desta feita, poderá até haver reurbanizações espirituais, um tipo de limpeza energética que começa a ser feita lentamente nas regiões espirituais próximas à crosta terrestre, devido à chegada do momento de elevação do planeta Terra para um mundo de regeneração. Sendo confirmado ou não, sabe-se que ainda existem várias regiões no umbral onde espíritos em sofrimento, inclusive suicidas, se reúnem devido à simpatia de pensamentos. Ao reencarnar, muitos suicidas vêm com o órgão que foi atacado pelo suicídio indireto marcado de alguma forma. Isso explica muitos defeitos congénitos. Podem ser espíritos que em vidas anteriores cometeram algum tipo de excesso que lhes causou uma marca perispiritual de tanta profundidade que ainda em outra vida os efeitos desta ação são percebidos em forma de distúrbio de saúde apresentados desde a infância. Então, salve Deus, como evitar o suicídio ou que um ente querido tenha tais tendências? Poderei dizer que somente o trabalho, ou seja, uma ocupação útil que lhe traga a satisfação de estar sendo útil para o mundo e para si mesmo, aos que possuem qualquer tipo de desordem mental, psíquica, espiritual, que seja depressão ou qualquer tipo de problema psicológico, deve procurar sempre ajuda profissional física e espiritual também, pois que a medicina na Terra não deixa de ter efeito de forma alguma. Lembremos-nos, a vida continua e o suicídio não irá lhe salvar de problemas e sim aumentá-los. Procure os amigos, a família, não tem importante papel no auxílio para a recuperação do equilíbrio emocional do indivíduo. Ande com fé, tente ser grato às coisas que tem. Já parou para pensar que muitas pessoas na África, por exemplo, têm muito menos do que você, do que nós, e buscam sempre sobreviver? É verdade que é uma situação complicada, mas Deus está ao nosso lado. Aos irmãos que possuem amigos que tentaram suicídio ou têm tendências sérias a isto, digo o seguinte: não os desamparem,
continuem orientando-os e buscando auxiliar-os a encontrar algo que possa lhes salvar a si mesmo. Por fim, quero desejar que Deus ampare o coração de todos que se suicidaram e que encontraram-se em dor devido ao ato impensado contra a própria vida. Que a luz bendita de Deus Pai Todo-Poderoso se faça na vida de cada um e que possam reparar o seu erro. Espero que estas minhas palavras sejam úteis, apesar de ser um pequeno resumo e que ajude na evolução de cada um, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, ilumine, guarde, que o grande Simiromba, Mãe Yara e os nossos mentores nos guardem a todos, porque além de sermos jaguares, também temos as mesmas capacitações, as mesmas fraquezas e temos resultados à vista. Temos conhecimento de irmãos e irmãs que cometeram este ato. Que Jesus os ilumine, que Deus Pai Todo-Poderoso os abençoe, que o grande Simiromba os conduza nesse grandioso mundo espiritual, a caminho da luz, a caminho do mundo do jaguar. Salve Deus e graças a Deus, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus.